Oi, som. Oi, oi, som. Muito bom dia, está começando a nossa primeira live, da Escola Bíblica Dominical. Esta live é uma live da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de missão, que tem como pastor-presidente pastor Moisés Albuquerque. Um abraço ao pastor Moisés Albuquerque, a pastora Luciana, a Daniel, a Késia, né? Como é que é o nome do outro aí? É o Levi. Um abraço ao Levi também, a toda a família do pastor Moisés, né, que tem nos apoiado nesse trabalho. Então hoje é a nossa primeira live da Escola Bíblica Dominical. Em virtude da pandemia, nós não teremos Escola Bíblica Dominical presencial nas congregações. Por isso nós estamos hoje realizando esta live. E é um prazer estar com todos vocês aqui na manhã abençoada deste domingo, para nós realizarmos esse trabalho tão especial, tão maravilhoso. A escola dominical é a maior escola do mundo, né, na face da terra, é a escola bíblica dominical. Aproveitando também a oportunidade nessa manhã, para lembrar vocês que ainda não conhecem o nosso trabalho, nós temos escola bíblica dominical espalhada em todos os bairros aqui da nossa cidade, né? Você pode procurar, nós temos aulas para infantis até a faixa etária dos idosos, né? Ou seja, nós prestamos um trabalho muito importante, que é levando o conhecimento da palavra de Deus através da escola bíblica dominical. Então, se você ainda não faz parte da escola bíblica dominical, procure uma de nossas congregações espalhadas aqui na nossa cidade. Por exemplo, nós temos uma frequência muito boa da nossa escola bíblica, né, nos bairros, nas congregações. Nós temos congregações aqui que tem uma faixa mais ou menos de 100 e poucos alunos matriculados. Isso tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, e fazer-se cumprir a palavra de Deus que diz: ide, anunciai, ide pregai, ide ensinai às nações. Então, você que está chegando agora, aproveite, pegue a sua revista. Você tem a revista da Escola Bíblica Dominical? Então pegue a sua revista, porque nós vamos começar a nossa lição. Nós vamos dar uma sintetizada aqui. Antes de nós começarmos a nossa lição hoje, eu quero agradecer aqui ao Branco, que cedeu aqui o estúdio, né, para que nós pudéssemos realizar aqui esse trabalho tão maravilhoso, tão especial. E Deus abençoe você, Branco, que Deus possa continuar te dando sabedoria e entendimento nessa área tão importante, né, para a divulgação do reino de Deus. Então nós vamos procurar sintetizar nossa lição de hoje, porque nós temos um tempo reduzido. Hoje nós teremos também a participação do presbítero Elisael, que também é professor da Escola Bíblica Dominical, ali no Templo Sede. É a classe dos Guerreiros de Cristo, né? Atenção, vocês que fazem parte aí da classe Guerreiros de Cristo, daqui a pouco, presbítero Elisael também estará lecionando aqui o terceiro tópico
da nossa lição de hoje. Então vamos lá? Pega a sua lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, 17 de maio de 2020. O assunto da lição está bem aqui do lado, né? Você está vendo aí, Cristo, a nossa reconciliação com Deus, certo? Então esse é o nosso assunto da lição hoje, assunto importantíssimo. Nós estamos estudando uma sequência de lições baseado no livro de Efésios, né? A igreja eleita por Deus. E o livro de Efésios, vocês sabem a carta aos Efésios, melhor dizendo, como nós já dissemos, é considerada a rainha das cartas, né? É uma das cartas mais importantes da Bíblia Sagrada. A coroa, né, das cartas. Então nós vamos estudar hoje Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Agora, olhe bem aí do lado aí, o textuário. O textuário diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2 e versículo 14. Muito especial esse textuário. E a verdade prática diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, você pode perceber no início da nossa lição de hoje que se nós fôssemos colocar um ponto central para essa lição, até porque ela já tem um ponto central, mas se nós fôssemos aqui colocar um ponto central, nós colocaríamos a palavra reconciliação. É realmente uma palavra-chave da nossa lição de hoje, a reconciliação. E por que reconciliação? Talvez você esteja em casa se perguntando, mas por que reconciliação? Sim, reconciliação porque houve uma inimizade, ou seja, houve uma quebra de princípio. No Jardim do Éden, todos sabem, Adão pecou, aí você está vendo a imagem. Adão pecou e ficou destituído porque em Adão entrou o pecado no mundo através de Adão, né? E por eles todos pecaram, diz a palavra de Deus. Então, por que teve que haver uma reconciliação? Por quê? Porque quando Adão ele estava no Jardim do Éden, ele tinha um relacionamento muito especial com Deus. Diz a palavra de Deus que todos os dias, na viração do dia, Deus ia conversar com Adão. Ele tinha um diálogo perfeito, uma harmonia perfeita com Adão. Agora imagine você que está em casa hoje, como era esse relacionamento. Era algo muito agradável. Todos os dias Deus ia e conversava com Adão e dialogava com Adão. Nós não sabemos exatamente porque a palavra de Deus não fala detalhes desse diálogo, mas o certo é que existia uma harmonia muito perfeita, uma amizade realmente perfeita entre Deus e Adão. Até porque a palavra chama Adão de filho. Então, de repente, Adão ele desobedece os preceitos da palavra de Deus, ele desobedece o único mandamento que existia, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. E Adão, ele pecou, né, com o único mandamento que existia. E através dele entrou o pecado, entrou a inimizade, entrou as enfermidades que hoje existem. E a inimizade, que foi a principal coisa que entrou no mundo, entrou através do pecado de Adão. A partir daquele momento, Adão não tinha mais aquele diálogo, aquela amizade. E é isso que acontece quando alguém se afasta da presença de Deus. Acaba o relacionamento, né? Acaba a proximidade, né? Existe uma barreira que fica entre duas pessoas que perdem a amizade. E foi isso que aconteceu com Adão. Ele perdeu a amizade, perdeu o relacionamento e agora existiu uma barreira entre Deus e o ser humano. E não somente isso, mas este pecado de Adão, ele também afetou toda a humanidade. Por exemplo, nós vemos a inimizade que foi criada entre Adão e Deus, e a inimizade que foi criada entre o povo judeu e o povo gentil. Todos nós sabemos que algumas passagens elas nos mostram claramente isso, quando, por exemplo, o judeu ele não se relacionava bem com os samaritanos,
porque os samaritanos também são uma classe de judeus, mas que se misturaram, se miscigenaram com outras nações, e a partir daquele momento o judeu passou a discriminar, né, aos samaritanos. E nós vemos naquela passagem onde aquela mulher samaritana se aproxima de Jesus e ela diz: como pode, sendo você judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Nós vemos também na passagem da parábola, né, do bom samaritano. Mas graças a Deus, vocês estão vendo aí na gravura que Deus, ele derrubou a parede. Ele derribou a parede que separava esses povos, os gentios e os judeus. E ele criou um só povo, chamado Igreja de Jesus Cristo. Agora não existe mais barreiras, não existe mais separação. Diz a palavra de Deus que agora nós temos livre acesso até a presença de Deus. Glórias a Jesus. Nós podemos agora, o escritor aos Hebreus diz que agora nós podemos, Hebreus capítulo 10, 19, agora nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Por quê? Porque a barreira, ela foi derribada, ela caiu por terra. Porque através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, essa barreira, ela se desfez. E nós vemos isso acontecer de forma simbólica e literal ao mesmo tempo. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Ali naquele momento estava se desfazendo toda a inimizade, estava se desfazendo toda a barreira de separação entre Cristo e os homens, entre os povos, entre os judeus e entre gentios. Então, o nosso primeiro tópico diz assim: o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, nós vemos aqui, nessa passagem, como já falamos anteriormente, que o povo judeu ele não gosta de se misturar, né, com os demais povos. O povo judeu é um povo muito exclusivista. Você está vendo aí, você está vendo aqui do lado aqui, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Esses são os olha aqui na nossa lição aqui. Esses são os objetivos específicos, tá? Da nossa lição. O número 1 diz assim: a parede de separação entre os homens. É o primeiro ponto específico. O segundo, a derrubada da parede da separação. O terceiro, o conceito da lei e dos mandamentos. E a revogação da lei e dos mandamentos. Muito bem, vamos dando sequência aqui à nossa lição. E agora nós vamos falar sobre a parede de separação entre os homens. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Por exemplo, entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então você percebe que o judeu ele é tão exclusivista que não era simplesmente uma separação cultural, uma separação religiosa, uma separação espiritual, mas era uma separação física, porque ali no átrio, né, entre o átrio e o lugar santo, existia aquele muro de separação, né? Aqui, ó. E o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então você percebe aí como o judeu ele queria que a salvação fosse simplesmente para eles. E pelo fato de ele ser o povo escolhido de Deus, né, para ser representante de Deus aqui na antiga aliança, então eles achavam que eles eram os detentores, né, da salvação.
Somente a ele pertenciam as bênçãos de Deus. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor diz que em Abraão todas as famílias da terra são benditas. Nós somos bem-aventurados através do patriarca Abraão. Agora nós vamos ver sobre a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação, que estava no meio. Então havia no meio uma parede de separação. Essa barreira tanto era literal como espiritual. É o que nós acabamos de dizer agora há pouco, né? Essa barreira também era espiritual, e a espiritual é que é a principal, né? É que é a principal. Nós vemos em muitas passagens do Novo Testamento a discriminação que existia por alguém ser gentil. Nós vemos o caso daquela mulher cananeia, nós vemos o caso da própria mulher samaritana, nós vemos o caso, já foi citado aqui, daquele samaritano que cuidou, né, daquele homem. Então, representando ali a Jesus, porque Jesus sempre queria mostrar que em Cristo nós somos uma nova criatura, em Cristo nós somos um novo povo, em Cristo nós somos a igreja do Senhor nosso Deus. Agora, o conceito da lei e dos mandamentos, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, cerimonial e civil. Então existiam essas três leis. Leis civis, como o próprio nome já está dizendo, ela fala das normas, das regras cívicas do Estado de Israel, do país de Israel. As leis cerimoniais, ela vai falar dos rituais, dos sacrifícios, das cerimônias, milhares de cerimônias que eram praticadas naquela época. E as leis morais, que as leis morais, até hoje, ainda no tempo da graça, nós também observamos as leis morais. Porque as leis morais, elas são princípios, né? São princípios que elas servem para todas as épocas, para todos os tempos. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Quer dizer, tudo isso nós temos que observar. Só com um detalhe, é que nós não seremos salvos pelas obras, diz Efésios, até uma das lições que nós estudamos, ela dizia isso, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Bom, vamos para o quarto ponto. Vai acompanhando aí na sua lição em casa, tá? Você vai acompanhando. Nós estamos agora no quarto ponto do primeiro tópico. A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenança. E aqui nós vemos que Cristo, ou em Cristo, a lei se cumpriu, porque Jesus foi o único que conseguiu realmente cumprir a lei. Somente ele cumpriu, ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados e cumpriu literalmente a lei, porque ele foi perfeito. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então nós vemos que realmente só Jesus é que pode cumprir a lei. Então, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Existiu essa inimizade entre Deus e o homem por causa do pecado. Mas você observa que Romanos capítulo 5 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que bênção maravilhosa. Agora, a primeira coisa que a pessoa recebe quando ela aceita Cristo como Salvador é a paz. A paz começa a reinar. E é o segundo tópico que nós vamos falar, e já estamos passando para o presbítero e professor Elisael, que dará sequência ao terceiro tópico. Amém? Você que está com a lição aí em casa, você pode agora passar para o terceiro tópico, segundo tópico, melhor dizendo, que diz o seguinte: pela paz, Cristo fez um novo homem. Eu quero que você preste bem atenção agora nessa expressão. Pela paz,
Cristo fez um novo homem. Então veja bem, Jesus ele não fez uma reforma, ele não faz uma reforma na vida daquele que aceita Jesus. Ele não dá uma melhorada na vida daquele que aceita Jesus. Ele faz realmente um novo homem. Isso está bem explícito em João no capítulo 3, aquele diálogo que Nicodemos, né, que era um fariseu, ele teve um encontro com Jesus e ali, naquele encontro, naquele diálogo que ele teve com Jesus, Jesus deixou bem claro para ele, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso em Cristo. Então, através de Cristo, pela paz, Cristo fez um novo homem. Conceito bíblico de paz, de forma geral, vá acompanhando aí o ponto número 1. Conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito e do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, Jesus ele deixou de forma bem clara o que é o conceito da paz. Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Jesus deixou bem claro que a paz, que excede todo entendimento, que ele deixou para nós, ela não é uma ausência de conflito, ela não é, ele disse, eu não vou lá dou como o mundo a dá, né? Por quê? Porque a paz que Deus nos dá, ela é uma paz que ela não depende de circunstância, ela não depende do momento. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento muito crítico, né? Todos vocês estão sendo participantes, né, desse momento tão difícil, mas o cristão ele tem que ter dentro dele a paz de Cristo, que não depende de nenhum tipo de situação. Nós sentimos os efeitos, né? A palavra de Deus diz que o mundo geme e nós também gememos, aguardando a esperança, né, da manifestação dos filhos de Deus. Vamos agora para o segundo ponto, diz, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda. Veja bem, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual. Então, mais uma vez aqui complementando o que nós já falamos, né? Cristo é a nossa paz, ele é a paz. A palavra de Deus diz que ele é o príncipe da paz. Então, ele não é simplesmente qualquer expressão de paz, ele é a perfeita paz. Agora o tópico de número 3, o ponto do número 3 diz assim, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora. Você vai acompanhando aí na sua lição em casa a sequência, tá bom? Então ele uniu os povos, hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi um resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade chamada de a Igreja. Glórias a Deus. Então você percebe, como o autor aqui da nossa lição, né, o comentarista, a profundidade desse... A palavra de Deus diz o mistério da graça, né? A reconciliação de Deus com os homens. Que Deus uniu os povos através de quê? Através da igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você vê que no mundo inteiro existem igrejas espalhadas, né? Que professam a mesma fé que nós, que sentem a mesma fé que nós. O que foi isso? Isso foi a barreira que Jesus quebrou entre os povos, né? Que foi ocasionada pelo pecado de Adão. Agora nós somos um só povo, né? Uma só fé, um só espírito, um só rebanho, um só pastor. É assim que nós somos hoje. Por quê? Porque Cristo nos uniu.
Isso é uma coisa incrível como isso acontece de uma forma muito prática. Quando você está em uma outra cidade, você não conhece aquela pessoa, mas de repente, por algum motivo, você se aproxima e algo vai lhe atraindo ali até a presença daquela pessoa, e você de repente descobre que aquela pessoa é um cristão, e vocês começam a comungar de um só relacionamento, de uma só fé, de um só pensamento. O que é isso? É Cristo que fez. Diz a palavra de Deus, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos une, o Espírito de Deus, ele nos une em uma só pessoa, em um só pensamento. Agora nós vamos passar para o tópico de número 3, o presbítero Elisael, que é também professor da classe dos Guerreiros de Cristo ali do Templo Central. Ele vai dar sequência e vai fazer também a conclusão. Desde já quero agradecer que a presença de todos vocês que estão nos acompanhando através dessa primeira live, né, que nós estamos fazendo, né? E deixe o seu comentário, né? Faça a sua participação, e nós vamos estar observando aqui alguma pergunta, algum comentário, e a gente pode também estar comentando algo sobre isso, tá bom? Então vamos agora ouvir o presbítero Elisael, professor Elisael, que vai dar a sequência e a conclusão da nossa lição de hoje. Olá, muito bom dia, na paz do Senhor. É um prazer estar com vocês. Eu sou o presbítero Elisael, da Assembleia de Deus aqui em Pacajá, e desde já quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa primeira live da Escola Bíblica Dominical. É um prazer muito grande estarmos aqui para aprendermos um pouco da palavra de Deus. E hoje, juntamente aqui com o presbítero Cláudio e o nosso amigo Josinaldo, conhecido popularmente como Branco Produções, né, cedeu aqui esse espaço. E é uma honra também estar junto com os nossos irmãos, tá? Então, a paz do Senhor a todos aí que estão na live, minha esposa Rutilene, Eliese, irmã Cleudes, também um abraço ao pastor Moisés, que é o presidente da nossa igreja aqui em Pacajá. E a gente vai falar aqui um pouco sobre o terceiro tópico da nossa lição, que nós estamos estudando a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o terceiro tópico da nossa lição fala: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Meus queridos, quando fala de reconciliação, a gente pode observar que a humanidade ela estava distante de Deus. Me faz lembrar que muitos dos religiosos, eles criam barreiras para que as pessoas não se cheguem a Deus. E isso estava acontecendo também. Como a gente está estudando aqui sobre a carta aos Efésios, né, uma das maiores igrejas avivadas da época de Paulo, nos traz aqui um ensinamento muito grande. E a gente também pode observar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 20, que quando Paulo chega em Jerusalém, ele traz consigo o seu amigo Trófimo. E os judeus pensavam que Paulo tinha introduzido ele no templo. E fizeram uma grande confusão, arrastaram Paulo para fora, porque havia uma divisão, havia um muro. Foi como o nosso antecessor aqui, presbítero Cláudio, falou, que havia essa barreira. Então a gente pode observar que o povo estava de mal com Deus. Então precisava se reconciliar com Deus.
O primeiro ponto do terceiro tópico diz assim: Cristo se fez maldição por nós, sendo condenado à morte em cruz, era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12:2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Está lá em Marcos 15:15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução. João 19:7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Se nós observarmos aqui, quem conhece a história de Jesus, a gente vai ver que Jesus foi açoitado e humilhado. Rasgaram as suas vestes, que para os judeus isso, mostrar a sua nudez, era a maior vergonha, e fizeram com que Jesus caminhasse num percurso de 3,5 km até chegar ao lugar da crucificação, o lugar chamado Caveira, ao Gólgota. E era uma humilhação muito grande, porque Jesus estava, depois de ter levado várias chicotadas com um chicote de várias pontas, como foi falado aqui na nossa lição, e o seu corpo estava debilitado. Jesus estava sentindo febre em todo o seu corpo, mas mesmo assim ele não desistiu. A cruz não foi um instrumento para que ele desistisse, mas ele estava alegre porque estava cumprindo o plano de Deus para a salvação e para a reconciliação da humanidade aqui na Terra. O segundo ponto do nosso terceiro tópico, de reconciliado pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Jesus na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz e pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Quando o presbítero Cláudio falou aqui que da reconciliação ou de um novo homem, como falou de Nicodemos, deu o exemplo aqui de Nicodemos, quando vai fazer novo, não é reforma. Porque se fosse reforma, a gente observa que quando a gente vai reformar algo, ou uma casa, ou um carro, a gente vai mudar apenas partes, e não a característica, né? Jesus estava agora fazendo tudo novo. Quando fala fazer novo, começa do nada, começa do alicerce. Então ele estava fazendo tudo novo, para que não ficasse característica do passado, do antigo, mas para que agora fosse regenerado pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. O terceiro ponto do nosso terceiro tópico diz assim: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. O ênfase aqui recai sobre a inimizade existência na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, ou seja, a igreja, Cristo, a família de Deus. Então, meus queridos, quando a gente está falando de Cristo é a nossa reconciliação com Deus, que através de Cristo nós fomos regenerados, fomos criados de novo. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que
tudo agora é novo. Aleluia! Isso é um privilégio, saber que agora, reconciliado e regenerado com Cristo, nós somos agora um povo diferente na terra. Nós temos que fazer a diferença. O povo tem que ver em nós que nós temos Jesus, que nós temos o brilho do Espírito Santo. Nós temos que mostrar para o mundo que a luz brilhou realmente em nós e que agora nós estamos reconciliados com Deus. Nós temos paz uns com os outros e com Deus, a paz que permanece para sempre. Aleluia! Então, aqui, essa palavra vertical e horizontal, se a gente for observar, isso era uma hostilidade entre os povos não regenerados e Deus, entre grupos hostis tais como judeus e gentios. O milagre da reconciliação resultou em uma nova entidade espiritual chamado um corpo de Cristo. Esse assunto torna-se o foco de Paulo. E quero encerrar aqui minha participação agradecendo aí a cada um dos meus queridos irmãos que estão nos acompanhando através desta live. E quero dizer para vocês que vocês sejam a síndrome à Escola Bíblica Dominical, que vocês estudem a sua revista, pois este conteúdo que está aqui foi Deus que inspirou homens, deu visões para que trouxesse um tão amplo comentário para cada um de nós. Uma história da Bíblia. E nós estamos estudando aqui sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Uma igreja onde começou com apenas 12 homens e que expandiu o seu crescimento, o seu avivamento. E nós estamos vivendo o ano do avivamento aqui em Pacajá, no Brasil e no mundo. Nós estamos passando por momentos difíceis com essa pandemia. Nós estamos enfrentando adversidades, mas nem por isso você pode desanimar, nem por isso você pode desistir, nem por isso você pode deixar de servir a Deus, nem por isso você pode deixar de estudar a palavra de Deus. Agora existe um momento especial. Talvez é isso que Deus esteja querendo de você. Talvez esse momento de pandemia, Deus tenha deixado você em quarentena para que você se aproxime mais de Deus. Quem sabe Deus está querendo que você chegue mais aos seus pés. Então não desista, continue, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Então eu quero aqui agradecer o presbítero Cláudio por ter me convidado para participar desta live. Também aqui o meu amigo Josinaldo, irmão em Cristo, conhecido como Branco Produções, dono da Vipilar, da Marmoraria Vipilar, né? Que Deus abençoe poderosamente você, meu amigo. Glória a Jesus, graças a Deus, né? Então nós estamos dando por encerrada nossa live, né, da nossa Escola Bíblica Dominical. No domingo que vem, acredito que nós vamos continuar com a live devido a esse problema aí que nós estamos enfrentando, mas eu quero contar, né, com a participação de todos vocês na próxima live, né? A gente foi pego um pouco de surpresa, né? Foi meio em cima assim da hora, mas acredito que ficou bom para a glória do nome do Senhor Jesus. E se Deus quiser, a próxima nós vamos fazer melhor ainda, para que Deus possa abençoar as vidas, os lares, através do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós não oramos para iniciar, né? Perdão aí aos irmãos, mas nós vamos orar para encerrar, né? Para que Deus possa continuar nos abençoando. Você que está aí na sua casa. Também o banco está me passando aqui. O banco está me passando aqui as pessoas que estão participando, né? Laudinira Costa. Nós estamos de longe também participando dessa escola que Deus nos fez crescer espiritualmente. Deus te abençoe, irmã Laudinira, né? Costa. Jazanias da Costa Silva, pastor Jazanias, né? Tiele Pinheiro Aragão. Maria de Jesus Araújo, Deus abençoe, irmã Maria de Jesus. Ivone Sena, cantora abençoada do Senhor. Sumiu aqui, Branco. Volta aí de novo para mim.
A gente já vai encerrar, né, nossa escola bíblica com oração, mas deixa eu falar mais aqui. Bastante irmão participando aqui. Muito obrigado, irmão, por participar. Que Deus abençoe a irmã Rutilene Mota, Luana Balieiro, a Lu, né? Deus abençoe, irmã Lu. Maria de Jesus Araújo, Miriam de Luzia Silva, Maria de Jesus Araújo de novo, Jazanias da Costa, Cleudes Mota, Maria do Carmo Viana, Maria José Lima, Eliane Macedo, né, do Carmo, Irani Almeida, irmã Irani lá da Congregação Lírio dos Vales. Deixa eu ver mais aqui, Pastor Moisés, Deus abençoe, Pastor Moisés, glória a Deus. A gente fez aqui meio ainda improvisado, pastor, mas acredito que para a primeira vez está muito bom, né? Deus abençoe, pastor, o senhor e a sua família. A Cândida Gentil, né? Nosso abençoado irmão Josinaldo Branco, que nos cedeu aqui o estúdio, viu, pessoal? Esse estúdio aqui, onde nós estamos gravando, é um estúdio do Branco Produções, né? Que nos deu a honra de ceder para nós, tá bom? Maria de Jesus Araújo, deixa eu ver mais aqui. Daniel Vieira. Deixa eu ver quem mais. Vilma Souza. São muitas pessoas aqui, irmãos. Deus abençoe. Cândida Gentil. Enfim, muito obrigado pela participação dos irmãos. Na próxima aula online que nós fizermos, nós estaremos aqui comentando junto com os irmãos. Os irmãos, mandem os comentários. O Branco vai estar aqui selecionando para nós alguma pergunta que nós possamos, né, responder aqui para vocês. Amém? Vamos orar e vamos encerrar a nossa primeira live da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que domingo, possivelmente, nós estaremos ainda aqui novamente, se Deus quiser. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos. Obrigado, Deus, por esses momentos, onde nós, meu Deus, estudamos aqui a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, de uma forma muito especial a cada lar, a cada família, que essa chama, meu Deus, da Escola Bíblica Dominical não se apague, meu Deus, dos corações dos Teus servos, mas que cada dia mais nós possamos sentir o desejo de dizer como o salmista: guardei a Tua Palavra, escondi a Tua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Deus eterno, abençoa o nosso domingo, abençoa as famílias, é o que nós te pedimos, te rogamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, até o próximo domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui com mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer mais uma vez aqui o irmão Branco, né, Produções, que cedeu aqui o estúdio para que nós pudéssemos gravar aqui esta live. E também a todos os irmãos que participaram através, né, dos seus comentários aí pelo Facebook. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.